E aí pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre privacidade da fala em ambientes abertos, né? Ambientes tipo Open Plan. Essa aula aqui é especial para quem vai trabalhar com ambiente de coworking e nós vamos entender de que maneira a acústica pode proporcionar privacidade mesmo em ambientes abertos, tá? Então, vou ensinar aqui um método bem interessante, chama método ABC, para que vocês consigam aí fazer as especificações corretas, por exemplo, da divisores de mesa, onde vai ser posicionado o material acústico no teto, se vai ser forro acústico, se vai ser nuvem acústica, se vai ser baffle, se vocês vão utilizar, por exemplo, sistema de sonorização dentro do ambiente de vocês. Vou explicar também como isso aí é uma dica muito importante, tá? Que é a influência do mascaramento sonoro. E aí vocês devem lembrar, por exemplo, de algumas aulas que a gente falou sobre paisagem sonora. A gente comentou um pouquinho sobre isso aqui, mas eu vou comentar de novo, tá? E sobre o índice de privacidade da fala, que vai ser o parâmetro que vocês podem avaliar aí, né, para garantir que conseguiram alcançar um efeito desejável, ok? Então, a privacidade ela pode sim ser alcançada pelo bloqueio físico ou psicológico dos sons, tá? Físico, criando barreiras, psicológico, fazendo com que as pessoas não prestem atenção naqueles sons, se distraiam com outras coisas e assim por diante, tá? Então existem diversos mecanismos acústicos e psicoacústicos para melhorar a privacidade da fala. E quando a gente trabalha eles em conjunto, a gente consegue ter o melhor resultado possível, porque aí você não vai gastar tanto, né, com elementos de bloqueio sonoro e vai poder criar um ambiente muito mais confortável, muito mais seguro, né, em termos de privacidade. A gente tem 4 níveis de privacidade, tá? Uma que nós chamamos de privacidade pobre, ou seja, você consegue realmente entender o que está sendo dito ali. Não é aquele tipo de som que você escuta, mas não entende, tá? Você escuta e entende o que está sendo dito. Existe a privacidade de transição, que você escuta, mas não entende completamente. Você consegue entender algumas palavras ali, tá? Existe a privacidade normal, você escuta, mas não entende. Sabe que tem pessoas conversando ali, né? Identifica o som, mas não consegue compreender a mensagem. E a privacidade confidencial, que você não escuta, você não sabe que está acontecendo ali um tipo de conversação, enfim, tá? Então nós temos esses 4 tipos de privacidade. Normalmente a privacidade normal, né, em termos de ambientes open plan, é o que a gente consegue. Privacidade confidencial realmente ela vai estar mais destinada a ambientes fechados, salas de diretoria, RH, financeiro, enfim. Então esses ambientes de apoio, né, psicológico e tal, até fugindo um pouquinho aqui do espaço corporativo, indo para uma questão um pouquinho mais da saúde, né? Você tem ambientes como consultórios de psicologia, psiquiatria, enfim, tá? Então esses são os 4 níveis de privacidade que nós temos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tal do método ABC, né? Ele chama ABC porque nós vamos usar 3 técnicas nele: a absorção, o bloqueio e cobrir, né? Nós vamos absorver, bloquear e cobrir o som. Absorver, vocês já entendem, né, um pouquinho o que é absorver o som, é utilizar revestimentos e materiais absorvedores que vão impedir a reflexão sonora. Por que ela é interessante? Imagina que você está aqui sentado trabalhando numa estação e tem uma outra pessoa sentada aqui. E aí você está conversando no telefone, teclando ali no computador e essa outra pessoa está trabalhando na dela lá. Todo esse som que você produzir vai ser refletido pelo teto. Se esse teto for refletor, esse som vai ser redirecionado, tal qual um espelho acústico, para outra pessoa. Quando você coloca a absorção sonora aqui nesse ponto, você diminui essa reflexão através da absorção e, portanto, você diminui a quantidade de som que chega até aqui. Ok? Deu para entender a importância da absorção sonora nesse fenômeno? E nós temos o bloqueio, tá? A letra B aqui do ABC, o bloqueio. É você literalmente criar barreiras, né? Ou distanciamento entre um orador, né? Entre um falador aqui e um ouvinte, né? Um receptor. Então você pode fazer isso através de mobiliário, às vezes você tem aquela estante, um biombo, os próprios divisores de mesa, o layout do ambiente pode proporcionar esse distanciamento, tá? Então o bloqueio ele vai estar associado a essas estratégias físicas de bloqueio do som, né? Que você pode adotar aí, tá? O próprio posicionamento das cadeiras, né? Digamos que você está sentado aqui e tem uma outra pessoa aqui sentada do seu lado. Se você estiver sentado de frente para ela,
o som sai diretamente da sua boca e vai na direção dessa pessoa. Agora, se você estiver sentado de costas para essa pessoa, então você não tem uma incidência tão direta. Então, a forma como o mobiliário é ajustado também pode proporcionar mais privacidade aí, né? E por fim, a letra C de cobrir, que é o tal do mascaramento sonoro, que é a utilização de sistemas de sonorização dentro do ambiente que vão produzir um sinal sonoro, que às vezes é um ruído branco, um ruído rosa, um som ali mais carregado em graves, ou até mesmo uma música ambiente, sons naturais, que vão gerar uma distração, um nível de fundo um pouquinho mais elevado, de modo que não seja desconfortável, tá? Só para gerar um som ambiente ali, e aí outros sons menores vão acabar se perdendo lá dentro, tá? Então essa é a estratégia de usar o cobrimento sonoro ou o mascaramento sonoro. Então, falando especificamente sobre cada um, né? Como é que a gente pode absorver dentro desses espaços open plan? Utilizando nuvens acústicas, por exemplo, acima das estações de trabalho, principalmente nesses pontos em que a reflexão pode acontecer de uma estação para outra. Baffles, que vocês também já viram, né? Que são esses elementos suspensos, porém mais alongados. Divisores de mesas revestidos em material acústico absorvedor, tá? Tem essa possibilidade também. E cabines semi-abertas absorvedoras. Olha aqui, por exemplo, né? Nós temos aqui essas cabines meio que semi-abertas, estações de trabalho cujo núcleo é um material isolante, ou seja, é denso, rígido, né? Tem propriedade de bloquear o som, mas é revestido num material mais leve, mais absorvedor. Então você cria um elemento de bloqueio e de absorção ao mesmo tempo, tá? Então você pode ter a barreira com altura suficiente, também vamos falar sobre a questão da altura da barreira. É importante que essa barreira tenha no mínimo um bloqueio do campo de visão, tá? Da pessoa que está sentada aqui. Porque se a pessoa está conseguindo enxergar, a outra basicamente o som está passando direto. A não ser, né, que essa barreira seja translúcida, né? Seja uma barreira de vidro aí, tá? Mas, via de regra, né, você tem que bloquear o campo de visão aqui, tá? E aumentar a distância entre fonte e receptor, né? Quanto maior essa distância aqui para nós, melhor, porque você vai ter mais caminho para o som se perder. E cobrir, né? Você vai utilizar sistemas de sonorização com sinais mascaradores específicos, né? Que podem ser esses ruídos branco ou rosa. Na minha opinião, eles são meio incômodos, né? Fica aquele som ali meio chato. Mas você pode usar música ambiente, sons naturais. Inclusive existem playlists específicas para isso, né? Aplicativos, enfim, sons de baixa frequência. Os sons de baixa frequência, eles têm um poder mascarador maior do que os sons de média e alta. E aí, colocando isso em prática, como é que vocês podem dimensionar e especificar, né, esses elementos dentro do projeto de vocês? Então, a gente tem esse ábaco aqui, né, esse gráfico que compara, por exemplo, a altura do painel, né, divisor de mesa ali, com relação ao índice de privacidade da fala, que vai de 0 até 100%, sendo 100% uma privacidade totalmente confidencial, né, você não entende absolutamente nada. A gente vai sempre querer trabalhar aqui entre 80% e 90%, né, que é uma privacidade normal. Você pode escutar, mas não está entendendo ali só 10% do que está sendo dito. E como é que você pode utilizar esse ábaco? Esse foi um ábaco produzido considerando algumas coisinhas, tá? Ele está considerando que nesse ambiente está sendo utilizado um forro absorvedor, né, de alta absorção. Para forros isso aqui é um valor até bem tranquilo de alcançar, tá? E um distanciamento entre fonte e receptor de 1,80 m. E aí você vai calculando aqui qual que é o nível de ruído de fundo que você vai trabalhar do som mascarante. Então, se eu quiser trabalhar com um som de 47 dBA, que não é um som intenso, tá, gente? Isso aí é um som bem tranquilo de se alcançar. Não fica aquele som incômodo, não é uma música forte, nem nada assim. De 47 dBA. Então, eu vou utilizar essa curvazinha aqui do quadrado branco. Então, nota que ela já está bem mais acima aqui com relação ao índice de privacidade, porque o nível de mascaramento é maior. Então, eu vou utilizar esta fonte de 47 dBA, né, um sistema de sonorização que, inclusive, pode estar posicionado acima do meu forro absorvedor. Tá? E eu vou trabalhar com uma altura de um painel aqui para eu passar dos 80% com uma altura de 60 centímetros. Então, eu trabalhando um painel de 60 centímetros de altura com um nível de som ali ambiente, né, mascarador de 47 dBA, eu consigo mais de 80% de privacidade, logicamente, né, com forro absorvedor,
com uma distância aí de pelo menos 1,80 m. À medida que essa distância diminui, né, você também vai diminuindo um pouco a privacidade. Então isso vai te exigir ou aumentar o nível sonoro, que aí já não é mais tão recomendável assim, ou aumentar, né, a altura da barreira, ok? Bom, gente, essas são algumas estratégias que a gente consegue utilizar dentro desses ambientes. Vocês vão pesquisar aí sobre esses elementos corporativos, né? Inclusive existem empresas de acústica especializadas em materiais acústicos para ambientes corporativos e fica a critério e a criatividade de vocês de criar esses bloqueios, né? De modo que não fique algo tão duro, tão escancarado assim, mas que é algo que orne com a arquitetura do projeto de vocês, tá bom? Então, boa sorte aí, bom trabalho no projeto.